Olá, meninas! Vamos para mais uma aula. Eu vou ensinar para vocês hoje o segundo estojo escolar. Eu andei postando na minha página de pedacinhos, minha fanpage, de pedacinhos patchwork. Eu andei postando para vocês esse modelo de estojo aqui, certo? Então, hoje eu vou estar repassando para vocês essas medidas, ok? Para começar nosso estojo, vocês primeiro vão cortar tecido, manta e forro 2 vezes. Em qual medida? Aqui, ó. 14, deixa eu ver aqui. 14 por 27. Você vai cortar 14 por 27 no tecido, a manta um pouco maior e o forro um pouco maior. Então, a gente vai precisar, olha, de 2 vezes nessa mesma medida, certo? Que é uma para frente e uma para o outro lado, certo? Cortou. Vamos cortar tudo junto para quando a gente for quiltar, a gente quiltar de uma vez só, certo? Essa aqui é a parte do zíper. A gente precisa também, ó, tecido principal, manta e forro, que vai ser essa parte aqui. Vocês vão quitar ela inteira, depois a gente corta. A parte do zíper, você vai cortar 10 por 34, certo? E quiltar. Essa aqui é a parte que vai aqui, ó, da lateral e o fundo. Você vai cortar 10 por 40 no tecido, a manta maior e o forro maior. Eu tô usando a R2. Ela tem cola dos dois lados. É só passar o ferro. Vamos começar. Passa o ferro para ser colada a sua manta dos dois lados. Aqui. Certo? Aqui. Aqui, certo? Passa tudo e quilta tudo de uma vez só. Eu vou dar uma sugestão de quilt para vocês. Vem aqui para perto do vidro. Você aumenta o ponto da sua máquina. Vem aqui, Pedro, aqui, ó. Você aumenta o ponto da sua máquina para o ponto ficar maior, para ser mais rápido o seu quilt. Então, em vez de fazer um quilt reto, você vai fazer um quilt assim, usando o pé de máquina normal. Você vai fazer um quilt ondulado, ó. Vai movimentando o seu tecido para ficar a costura em formato de ondas, certo? Vamos lá. Ó, dá pra ver, Pedro? Bem direitinho a onda, certo? Agora, mais uma vez, olha, usando a medida do pé de máquina, a margem do pé de máquina, tentar fazer o mesmo caminho. Aqui a linha saiu. Então, eu vou fazer a segunda linha, olha, seguindo a margem do pé de máquina com a mesma onda. Olha como ficou. Vendo? Então, eu vou fazer todo o quilt de toda a frente às costas, fundo e zíper e volto em seguida. Eu já quiltei todas as minhas 4 partes. Eu quiltei em cima a cor de linha e embaixo eu usei a cor de linha do forro. Em todas as peças. Onde foi verde, em cima foi verde e embaixo foi pink.
aqui do mesmo jeito. Então, agora vamos refilar. Essas duas medidas aqui, você vai deixar com 25 centímetros vezes 13. Então, refilando, aqui eu vou deixar na largura de 13 centímetros, certo? Por 25 de comprimento. Então, procura aqui. Minha régua aqui, ela tem 15 por 30. Então, eu deixei 25 vezes 3. Vou fazer a mesma coisa desse lado. Eu estou usando a medida da régua, eu não estou usando a medida da placa, certo? Eu tenho dois cortadores. Um cortador que eu uso para tecido e um cortador com a lâmina já usada, que eu corto de trabalho já com mantas. Por que tem que ter dois cortadores? Porque a lâmina, ela cega quando a gente vai cortando a manta. Então, eu costumo deixar meus trabalhos maiores, com uma margem bem grande, olha aí, de tecido. E depois é que eu refiro. Agora, vamos aqui. Aqui, olha, eu vou marcar 3 centímetros aqui. E vou marcar 3 centímetros aqui. Certo? E vou arredondar isso aqui e cortar. Você pode usar um pires, pode usar uma forma arredondada, ou até mesmo, ó, carretel de linha, você pode riscar. Então, vou cortar aqui, ó, 3 pra cá e 3 centímetros pra cá, unindo os pontos, ó. Arredondei. Vou dobrar e arredondar do outro lado, certo? Vou dobrar e arredondar desse lado e desse lado, ok? Eu vou arredondar o outro lado e volto já. Pronto, eu já arredondei todas as minhas partes, 3 centímetros, arredondei a frente e arredondei as costas. Reservo essas duas partes. Agora, vamos refilar a parte do zíper, certo? Então, eu quero essa parte do meu zíper que fique com 7 centímetros vezes 32,5. Então, eu venho aqui, certo? Tiro as sobras. 7 centímetros. Procura aqui o 7. Tirei o 7. Tiro essa pontinha. E vou achar meus 32,5. 32. 32,5. 30, 32,5. Cortei. Na parte que ficou aqui da largura de 7 centímetros, eu vou achar 3,5 centímetros, certo? E vou dividir ao meio. Fica 3,5. Aqui faltou um pouquinho. 3,5 para um lado e 3,5 para o outro. Reservo a minha parte do zíper. Agora, vamos refilar parte do lado e do fundo. Como aqui tem 7,5, geralmente o zíper me dá 1 centímetro, então essa parte aqui eu vou deixar com 8 centímetros. Vou aqui na minha régua, acho 8.
certo? E no comprimento, vamos precisar de 37,5. Então, tira aqui a pontinha e vou achar o 37,5, certo? Pronto. Achei o 37,5 e corto. Ok? Zíper cortado. Fundo cortado, reserva o fundo e vamos fazer o zíper. Para o zíper, nós vamos precisar 2 tiras de 6 centímetros, eu corto um pouquinho maior, eu cortei por 34, dobra no meio, passa, certo? Passando aqui. Passo uma, passo a outra. Vou colocar, ó, aqui na pontinha. De um lado, de um outro, mesmo jeito aqui desse outro lado. E vou passar uma costura aqui, ó. A medida desse pé de máquina, ele tem 1,5 centímetro. Com a agulha aqui no meio, a nossa margem de costura vai ficar de 0,75. Então, o que é que você vai fazer, ó? Você vai encostar o pezinho da sua máquina aqui nessa pontinha, onde tem assim os 2 tecidos dobrados. Encosta aqui e vem costurando, sempre deixando o pezinho encostando na margem, olha. Isso significa que a sua margem de costura já vai ser 0,75. Eu vou costurar, em seguida eu volto. Tô usando a medida do pé da máquina, como eu mostrei pra vocês. Vou parar mais ou menos um 4 centímetros bem largo. Se você tiver etiqueta, você levanta seu falso viés, coloca a sua etiqueta e continua a costura, certo? Em seguida eu volto. Costurei meu falso viés, então eu vou no ferro virar. A medida do pé da máquina. Venho aqui, viro de novo. Pra deixar bem assentadinho meu viés. Outro lado. Você pegar aqui no chão. Aí venho com o meu zíper, ó. Aqui eu não preciso abrir meu zíper, certo? Olha, eu gosto de deixar o zíper maior. Eu vou cortar aqui a sobra, ó. De um lado, do outro, de um lado, do outro. Ah, Silvia, por que você deixa esses maior? Por questão de margem de segurança. Vai que dá algum erro, alguma coisa, desmancha muito.
aí eu prefiro deixar maior. O meu zíper, eu compro tecido zíper de metro, então eu gosto de deixar ele sobrando dos dois lados. Então, coloco meu zíper aqui. Vou alfinetando. Eu botei o zíper verde para combinar com a folhinha das tulipas. Patchwork você pode fazer bem colorido, um pedaço de cada cor. Já tem gente que gosta de tudo da mesma cor, aí depende do gosto de cada um, isso é muito pessoal. Nossa medida já tá certinha, já foi refilada, então vamos alinhar bem direitinho para não faltar medida. Se você quiser, você pode refilar só depois, não tem problema nenhum. Colocando aqui o alfinete para ir para a máquina. Guarde aí, enquanto eu terminar o alfinete, a gente volta já, que eu vou na máquina. Já coloquei o zíper no lugar, então vamos na máquina. Aqui eu vou dar um pontinho. No primeiro estojo, eu ensinei que dá uma costura aqui e outra costura aqui. Aqui eu vou botar um pontinho. Porque aí eu já prendo o viés que dobrou e o zíper ao mesmo tempo, certo? Olha, mostra aqui, Pedro. Vendo o pontinho. Eu vou terminar e volto em seguida. E aqui eu já terminei, já fiz os pontinhos, olha como ficou bonitinho. Eu usei a linha verde para combinar com o zíper e a linha verde também atrás, certo? Então, vamos colocar o cursor. Eu vou abrir um pouco, eu vou deixar um menor e o outro maior. Aqui eu vou tirar o dentinho, uma parte do dentinho e dar uma puxadinha pro lado. Eu coloco primeiro a da parte do zíper maior, eu venho até onde tá o menor, encaixo e puxo, puxou, parou no meio. Venho aqui, corto, venho aqui e corto. Aí aqui as lapelinhas do lado, um quadrado de 8 por 8. O que eu faço? Dobro no meio, dobro, viro aqui, vou dar uma passadinha. Mesma coisa do outro. Dobradinho. Pra ficar bonitinho, eu vou passar o mesmo ponto que eu passei no zíper, certo? Vamos lá. Usando também a linha de cor. Já coloco outro.
aqui eu vou dobrar ela. E vou colocar aqui, ó, em cima do zíper. Vou passar uma costurinha bem na pontinha. Costurei aqui. Mesma coisa do outro lado. Dobrei. Ó, ficou na mesma largura do zíper. E uma costura na pontinha. Tirar a linha. Vou pegar agora a minha parte do fundo, vou colocar aqui, vou passar uma costura. Eu vou trocar a linha da máquina, porque eu vou usar o rosa e volto já. Então, vamos lá, pregar o fundo no zíper. Vamos colocar aqui. Vai precisar de um viés de 4 centímetros. Eu já coloco aqui, em cima. Vou colocar aqui. Sei lá, aqui tá um pouco maior. Deixa eu tirar aqui. Coloco o alfinete para não sair do lugar, certo? O alfinete nos dá segurança de não sair do lugar. Então, venho pra cá, pra máquina, na mesma medida do pé de máquina. Vamos lá. Faz o retrocesso e de volta. Costura devagar em cima do zíper. Terminou. Cortou a linha aqui. Virou o viés pra cá. Ó. Dobra bem na pontinha aqui, ó. Tá vendo? Coloca em cima e costura novamente. Coloca o alfinete, viu? Pra você não se perder aqui. Tirou a ponta da linha e tirou a sobra. Faz a mesma coisa do outro lado. E eu volto. Olha, eu coloquei o viés dos dois lados. A gente vai virar e vai passar uma costurinha aqui, certo? Vamos lá. Só pra já dar o nosso trabalho. De um lado e do outro lado, certo? Aqui a linha. Agora, muito importante nessa hora. Nós vamos fazer o que agora? Nós vamos dobrar e achar o meio dessa parte aqui. Então, no meio, a gente vai dar um pique em cima, um pique embaixo, certo? Dobrou do outro lado, no lado do comprimento. Mesma coisa, ó. Dá um pique para marcar o meio e um pique. Mesma coisa desse lado. Se chama para encontrando os meios. Tanto faz você dar o pique pelo lado do avesso como pelo lado do direito. Piquezinho. Aqui do mesmo jeito, ó. Você vai encontrar as duas costuras aqui, ó, certo? Ó. Pronto, aqui é o meu meio. Então, pique em cima, pique baixo, do outro lado. Certo? Encontro os dois piques, ó. Tá vendo? Encontrei os dois piques.
E vou marcar as laterais. Tô quase na costura, de um lado, do outro. De um lado, do outro. A minha primeira bolsa, eu fiz acabamento externo. Costurei externo e coloquei o viés. Essa que eu vou ensinar pra vocês, eu vou botar ela, o acabamento interno. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai direito com direito. A gente vai primeiro encontrar esses piques aqui, ó, do meio. Colocar o alfinete nos 4 piques. Um aqui. Outro aqui. Outro bem aqui do lado. Dá pra ver direitinho? Feito. Certo. E vamos colocar bastante alfinete. Prender bem a nossa necessaire para na hora da costura o tecido não andar. Prendendo bastante, viu? Olha como as costuras, as medidas deu certinho. Se encontrando tudo no lugarzinho certo. Linha bem direitinho. Eu gosto de colocar muito alfinete. Quem não gosta de trabalhar com alfinete, alinhava, tá certo? Se você refilou nas medidas e arredondou na medida de 3 centímetros, dá perfeita essa medida. Não tem erro nenhum. Vai dar certinho em ponto dos meios. Como tá dando o meu. Lembrando que eu tô fazendo o acabamento do viés por dentro da necessaire, do estojo. Pronto, ó. Coloquei o alfinete ao redor. Olha como ficou o outro lado. Então, nós vamos para a máquina costurar. Nessa primeira costura, eu gosto de deixar o ponto da máquina no ponto de alinhavo. Por quê? Porque é um ponto grande. Porque se der algum problema, se sair, aí fica mais fácil da gente costurar. Ó, usando um pé de máquina. Vocês estão vendo? Dá pra ver direitinho, Pedro? Não? Então, levanta pra mostrar. Pronto, ó. Usando o pé de máquina, o ponto de alinhavo, que é um ponto grande, você vai fazer devagar ao redor do seu estojo, certo? Como ele tá bem preso com os alfinetes, com a quantidade de alfinete que eu coloquei, nem se preocupe que não sai do lugar. Vai dando um jeitinho, ó, puxando o que tá fazendo o volume e colocando pra baixo. E vai costurando todo ao redor. Vou tirar os alfinetes
e vou ver por dentro se foi tudo costurado. Antes de colocar o viés. Ó, vou ver por dentro. Deu tudo certo, tudo costurado. Eu vou diminuir o meu ponto para fazer o viés. Eu gosto de usar o viés da mesma cor do tecido, certo? Então, aqui é uma faixa de 4 centímetros. Então, vamos lá. Para começar o nosso viés, olha como é que eu faço. Eu dobro assim a pontinha, que fica assim diagonal, certo? Coloco aqui. E a mesma medida do pé de malha. Vou costurar todo o meu viés ao redor do meu estojo pela parte interna. Eu vou costurar e volto já. Eu costurei todo o meu viés ao redor. Chegou aqui, eu passei um pouco do começo, venho aqui e corto ele enviesado, certo? Aí, ó, vamos virar. Virou. Virou bem direitinho. Alfinetar, alfinete. Certo? Olha, vamos fazer outra medida. Isso aqui pode ser feito ou na máquina ou na mão com pontos invisíveis. A ideia, a dica é sua. Eu vou dar um pontinho na máquina, porque é por dentro, eu posso fazer na máquina. E faço o outro lado e volto já já. Olha, já fiz todo o meu acabamento, eu fiz na máquina, certo? Vou colocar agora o outro lado da mesma maneira, encontrar os meios, alfinetar e costurar. Do mesmo jeito que eu fiz desse lado, nós vamos fazer desse outro lado. Então, eu vou fazer, vocês aguardem que eu volto já. Pronto, meninas, já fiz os dois lados, já botei acabamento. Esse acabamento foi feito toda a máquina. Esse acabamento foi feito por fora e foi feito à mão, com pontinhos invisíveis. Então, vamos abrir nosso estojo. Vamos desvirar, certo? Dar uma arrumadinha. Pra ele ficar bonitinho, certo? Olha que lindo. Eu gosto de usar assim vários paninhos no estojo. Qualquer trabalho meu, raramente vocês encontram algum trabalho meu com tecido só. Eu gosto realmente é de pedacinhos. Olha. Aqui você pode finalizar botando algum penduricalho aqui no zíper. Olha como ficou linda. A diferença dessa para essa. Uma coisa. Essa largura aqui nós fizemos com 9. Essa largura aqui foi feita com 11. Mas a medida do comprimento e a frente e as costas é a mesma. O que mudou foi só a largura, você pode alterar. Aqui, ajeitando bem direitinho, vai ficar bem armadinho. Então, você tem a opção de fazer com viés de acabamento por fora e por dentro. Aí é o seu gosto. Eu quis ensinar as duas, ok? Essa foi mais uma aula de estojo escolar número 2, feita com muito carinho e assim com grande alegria para vocês. Quero agradecer a todas as meninas que fizeram o primeiro estojo e postaram lá na minha página ou na sua página e me marcaram para me ver. Fiquei muito feliz com a resposta dada. E a internet, ela tem sido muito boa, assim, pra gente que quer cada dia mais crescer. Porque a gente está fazendo aula sem sair de casa, principalmente aquelas amigas, aquelas meninas, alunas que não têm aula de patchwork nem professor na sua cidade.
Então, essas aulas na internet, ele tem sido assim um ponto de ajuda. Tem muita gente fazendo, ganhando dinheiro para presentear. E é muito bom ver esse resultado. Então, aqui é uma aula do grupo de patchwork de pedacinhos. Eu sou Silvia Souza e quero agradecer a você por ter prestigiado as minhas aulas. Um abraço a vocês e a todas as amigas do Facebook. Beijo!